Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos prosseguindo juntos nessa jornada rumo ao reino. Cada semana que passa, vendo as notícias, nós vemos que a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Isso nos enche de esperança. E sabemos que muitos irmãos e irmãs estão passando por dificuldades, por situações difíceis. Mas essa parte da nossa jornada, nós agora temos o exercício da nossa fé, a importância de nós crermos no Senhor e na sua palavra, e como o Senhor está nos fazendo amadurecer, nos preparando para a sua volta. Nós temos visto ao longo das semanas sobre Hebreus 10 e Hebreus 11. Nós podemos ver que Hebreus 11, a palavra sobre a fé, é para aqueles irmãos que estavam sofrendo em Hebreus 10. Irmãos que estavam passando por grandes tribulações, sofrimentos, desprezos, irmãos que tinham sofrido perdas, mas continuavam. Por quê? Porque sabiam ter um patrimônio superior. E para esses irmãos foi dada a palavra de Hebreus 10, a partir do 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Sabe, essas palavras são muito atuais. Nós tivemos uma comunhão com a igreja em Ribeirão Preto, uma igreja que passou por grandes sofrimentos no meio dessa pandemia, com a partida de muitos irmãos, mesmo não sendo por Covid, mas na comunhão nós falamos o que o Senhor falou para a igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Então, essa palavra é para nós não abandonarmos a nossa confiança. Aqui diz, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, nós queremos repetir, irmãos, não vamos abandonar a nossa confiança. Nós precisamos perseverar, porque o fim já está próximo. Logo receberemos o galardão, logo receberemos a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Então, esse é um período que nós temos que viver pela fé. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, nós todos estamos passando por tribulações. Alguns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor. Mas todos nós estamos aprendendo uma só lição, a lição da fé. Porque se nós aprendemos a lição da fé, nós continuaremos a avançar, nós não vamos retroceder. A palavra de Deus diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma não tem alegria nesse que retrocede. E no versículo 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora, nós vamos continuar a nossa comunhão de Hebreus 11. Nós vamos começar nesse versículo 22. Nós concluímos a comunhão passada com 22, mas esse versículo 22 é muito rico, nós vamos continuar. Porque esse versículo 22 fala de José e da fé dele. Vocês sabem, amados irmãos, amadas irmãs, que José, na sua mocidade,
teve um sonho de que reinaria. Então, esse sonho controlou a vida dele. E nós sabemos que a vida dele não foi uma vida fácil. Ele passou por tantas tribulações. Ele foi vendido pelos irmãos, né? Foi injustiçado, passou por tantas situações difíceis, mas ele não perdeu a confiança. Ele não abandonou a confiança. Ele perseverou. E Deus então pôde cumprir na vida dele o que Deus havia prometido um dia por meio de um sonho. E no versículo 22 diz: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Isso está registrado em Gênesis 50, versículos 22 a 26. Eu vou ler para os irmãos. Eu creio que é muito importante nós ficarmos cientes realmente dessa realidade mencionada nesse versículo de Hebreus. Diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: preste atenção, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, podemos ver que no versículo 24, José disse: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele estava falando para os filhos de Israel, né, que eles um dia iriam sair do Egito. Então, é isso que Hebreus 10, 22 menciona. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, e bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, o que José falou para os filhos de Israel? Que eles iriam voltar para a terra da promessa, e que ele queria que se transportasse os ossos dele. Ele não queria ser enterrado no Egito, por isso que ele não permitiu, deu ordens para não ser enterrado, que os ossos dele deveriam estar disponíveis para serem levados a qualquer instante, quando Deus visitasse o povo. Nós sabemos que José foi o responsável em trazer toda a sua família ao Egito. Mas ele sabia de uma coisa, que Deus era um Deus que tinha aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia prometido a terra de Canaã para Abraão, Isaque e Jacó. Então ele tinha certeza de que Deus os iria levar para a terra de Canaã, certo? Porque isso é o cumprimento da promessa de Deus. E José confiou nessa promessa. Ele sabia, o povo de Israel não pertencia ao Egito, pertencia à terra de Canaã. Então, quando José falou isso, ele olhou para o futuro. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que aprender pela fé a olhar para o futuro, baseado na promessa de Deus, certo? Porque Deus é fiel, todas as suas promessas irão se cumprir. Agora,
o que José estava falando para o povo de Israel é o seguinte: vocês vão sair do Egito. Pode ser que nesse momento o Egito seja uma terra tão fértil, vocês estão tendo tanta abundância, mas vocês não vão ficar aqui. Aqui não é o lugar prometido por Deus para nós. O nosso lugar é a terra de Canaã. Porque um grande perigo é, se um lugar ali está dando muito conforto, muita abundância, nós temos a tendência de ficar e esquecer daquilo que Deus havia prometido. Então, quando José fez menção do Êxodo, ele estava dizendo o seguinte: por melhor que seja o Egito, vocês não devem ficar aqui. Mas também, por outro lado, estava dizendo, pode ser que um dia Egito se torne um lugar muito ruim para vocês. Vocês talvez irão sofrer. Então, nesse momento, vocês não devem perder a esperança, porque Deus vai tirá-los para levar para a boa terra, a terra da promessa. Então, preste atenção. Não interessa se o Egito é bom ou ruim. Egito não é lugar para nós, o povo de Deus. Nós temos o nosso lugar, é a terra da promessa. Nosso lugar é o reino. Não os reinos desse mundo, mas o reino dos céus. Sabe? Porque se há muito conforto, eu quero ficar por aqui. Não. Claro, se estivermos sofrendo, a gente diz logo, eu quero sair daqui. Mas não interessa se é de gozo ou sofrimento. Aqui não é o nosso lugar. Isso é ver pela fé. E aí nós temos essa determinação. Então José disse, vocês vão levar meus ossos daqui. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ser enterrado aqui. Eu não sou egípcio. Eu sou do povo de Deus. Eu sou do povo da promessa. O meu lugar é na boa terra. Eu prefiro o enterro simples lá na terra de Canaã do que o enterro pomposo aqui no Egito. O meu lugar é com o meu povo. Quando vocês saírem daqui, vocês vão levar mesmo que sejam os meus ossos. Não vai ficar nenhum pedaço meu aqui. Então, irmãos e irmãs, veja, isto é uma visão de fé. Isso é crer na promessa de Deus. Então, quando José mencionou que Deus iria visitá-los, ele estava falando para eles, Deus vai cuidar. Deus vai estar olhando para vocês, porque Ele vai ter que levá-los de volta. Amém? Então, isso ele falou pouco antes de morrer. Você sabe, quando nós vivemos pela fé, nós vemos as coisas como Deus vê. Nós vemos as coisas segundo a palavra de Deus e segundo a promessa de Deus. E um bom exemplo disso, eu gostaria de realmente compartilhar com os irmãos, foi a questão da atitude de José para com os seus irmãos. Você sabe, os irmãos de José o venderam para os ismaelitas. Ele foi vendido pelos irmãos e ele sofreu tanto. Mas no dia que ele se tornou o governador do Egito, os irmãos agora estavam à mercê dele, ele não se vingou. Eu gostaria de ver com os irmãos exatamente esse detalhe. Êxodo 45, versículos 1 a 8. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José,
Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Olha, quando os irmãos descobriram que era José, ficaram loucos de medo, mortos de medo. Mas olha só a atitude de José. No versículo 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha com que sabedoria José falou. Eu disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha o que diz o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Agora preste atenção no versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Nessa porção, quando José se dá a conhecer a seus irmãos, ele não culpou os seus irmãos. Ele falou: vocês me venderam. Ele diz: agora vocês não devem ficar tristes, nem devem ficar irritados convosco mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Olha, disse: foi para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então ele estava falando o seguinte: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou para cá. Para quê? Para conservação da vida, né? Então ele falou das coisas que iriam acontecer. Já tinha passado 2 anos, haveria ainda 5 anos. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Eu quero que vocês prestem atenção a essa frase. Eu vou detalhar um pouco mais na frente, tá? Conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Olha só, se fosse você tivesse sido vendido e tivesse passado por todas essas experiências, agora seus irmãos estão ali diante de você, como você iria falar com eles? Diz: agora eu vou me vingar, vocês vão ver. É assim? Olha a maneira como José viu. Isto é uma visão de fé. Isto é uma visão segundo Deus. Mesmo depois de ele ter dito isso, nós podemos ver em Gênesis 50, tá? Gênesis 50, versículos 15 a 21, o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então, depois que Jacó morreu, os irmãos deles acharam: José fez isso aí conosco por amor ao pai. Ele não queria ver o pai triste, mas agora que o pai morreu, agora ele vai se vingar. Você vê, essa é a maneira humana de pensar. Esse é o conceito da carne, sempre pensando em vingança, retribuição, bah. Não é assim?
Muitas vezes na vida da igreja, se algum irmão ou irmã fez algo conosco, nós nunca nos esquecemos, ficamos culpando, é você, tal, um dia eu vou me vingar e tal. Mas se nós seguimos o princípio de José, nós vamos ver o seguinte: Deus permitiu que tal irmã fizesse comigo, para quê? Para que eu pudesse crescer em vida e reinar. Isso é uma visão segundo Deus. Agora, o pai, o Jacó tinha morrido. Os irmãos estavam pensando, José fez aquilo, mas isso aqui, nós não acreditamos que um cara é capaz de fazer isso aí. Ele fez por causa do papai, agora ele virá em cima de nós. Mas, olha o que diz Gênesis 50, 16. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da tua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Então eles não estavam acreditando que José os tinha perdoado. Eles não estavam acreditando naquilo que José tinha falado. Como é que pode haver um homem assim nessa terra? Eu não acredito. Olha só. Então, quando os irmãos de José falaram para José, papai disse para você nos perdoar. Eles usaram o nome Jacó, certo? Tá certo, é isso aí mesmo. Mas eles tinham medo de que José iria se vingar. Daí José, quando eles falaram assim, José chorou. Versículo 18, depois vieram também seus irmãos prostrarem-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Olha o versículo 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Eu sou Deus? Não sou. Não tenham medo. Olha só o versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vocês tentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está vendo? Ele está dizendo, vocês fizeram mal, mas Deus converteu em bem. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós tivermos fé, o que os outros fizeram de mal contra nós, Deus vai tornar em bem. Devemos crer nisso, porque nós somos dele. Isso é viver pela fé. Ele diz assim, agora, Deus fez isso para quê? Para conservar muita gente em vida. E ele diz, não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Não é uma coisa extraordinária? Agora, se lembra, nós falamos sobre sucessão, né? José falou, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida. Então, José falou não somente em preservar a vida, falou de sucessão na terra. Sucessão na terra. Então, eu vou entrar nessa palavra, nesse sentimento que José teve. Falou sucessão na terra. E para mostrar como isso tem total ligação conosco. Por isso, ao lermos tal versículo, devemos dizer aqui, isso aqui está ligado à minha vida. O que quer dizer essa questão da sucessão na terra? Olha só, se José não
tivesse sido vendido aos ismaelitas e o que o levaram para o Egito, ele não teria sido vendido para Potifar. Se ele não tivesse sido vendido para Potifar, né, a esposa de Potifar não o acusaria falsamente. Se a esposa de Potifar não tivesse acusado José falsamente, ele não teria sido preso. Se ele não tivesse sido preso, ele não teria encontrado o padeiro e o copeiro. Se ele não tivesse encontrado o padeiro e o copeiro, ele não teria interpretado o sonho desses dois. Se ele não tivesse interpretado o sonho desses dois, ele não teria interpretado o sonho de Faraó. Se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó, ele não se tornaria o governador do Egito. Tá certo? Se ele não tivesse se tornado governador do Egito, ele não teria feito aquela administração para que a fome não matasse a todos na terra. E se ele não tivesse feito esse plano de armazenar alimento, certo? Então a sua família teria morrido lá na terra de Canaã, certo? Então, se a família de José toda a família de Jacó tivesse morrido, Cristo não teria nascido. E se Cristo não tivesse nascido, não haveria salvação para nós. Está vendo? Como aquele fato tem total ligação conosco. Você pode ver por essa atitude de José, nós fomos abençoados. Fé na palavra de Deus, fé na promessa de Deus, fé de que se nós vivemos segundo a vontade de Deus, mesmo que os outros causem mal a nós, isso vai se tornar uma bênção. O que nós não devemos fazer é retribuir mal por mal. Viver segundo o homem e não segundo a fé. Amém? Bom, então, José também pediu para que os seus ossos fossem levados, né? E nós sabemos, em Êxodo 13, 19, diz para nós o seguinte: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então, o livro de Êxodo menciona que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não se esqueceram daquela promessa que haviam feito a José. Eles levaram os ossos de José. E no livro de Josué 24, versículo 32, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, o que veio a ser a herança dos filhos de José. Então, nós podemos ver que José foi enterrado naquela porção de terra que pertenceu a Jacó. O que José profetizou pela fé se tornou realidade. O êxodo aconteceu e eles levaram seus ossos. Você vê? Apesar de ser aqui uma história da morte de José e de seus ossos, mas essa história de José diz muito para nós. Mesmo a história dos seus ossos diz muito para nós que nosso lugar não é no Egito, nosso lugar é na boa terra.
Agora nós vamos entrar no versículo 23. Nós vamos começar agora a falar de Moisés. Primeiramente, aqui no versículo 23 diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esse versículo 23, quando fala a respeito de Moisés, ele fala primeiramente da fé dos pais de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Então o versículo diz: pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Tá certo? Por quê? Porque o rei Faraó tinha determinado de que todo menino que fosse nascer deveria ser morto, não é? Nós sabemos dessa história, está registrado no livro de Êxodo. Mas vamos ver agora um pouco essa questão da fé dos pais de Moisés. Eu creio que é muito importante, porque é uma grande lição para nós que somos pais. Primeiramente, em Atos, em Êxodo 2, versículos 1 a 3. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume a piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então preste atenção, nessa porção de Êxodo capítulo 2, diz o seguinte, que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o. Então aqui conta primeiramente sobre a mãe. A mãe viu que o filho era formoso, certo? Que esse menino era um menino que tinha valor, que era um menino especial. Daí, resolveu escondê-lo. Isso é o que Êxodo 2 nos diz. Tá bom? Agora, em Hebreus 11, 23, diz, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Então, primeiramente, nós vemos, foi a mãe que viu. Depois, nós vemos aqui, o pai também viu. Então, agora, os dois tinham uma mesma visão a respeito de Moisés. Então, os dois juntos decidiram tomar uma decisão de ocultar o menino, mesmo com a ordem de Faraó. Eles desobedeceram a ordem de Faraó. Eles não tiveram medo, porque viram, essa é uma criança especial. Agora, em Atos capítulo 7, versículo 20, vemos o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então aqui nos diz que esse menino era formoso aos olhos de Deus. Então era formoso aos olhos da mãe, aos olhos do pai e aos olhos de Deus. Isso é muito importante. Quando nós temos um filho, qual é o valor que você dá a esse filho? É o valor que o mundo dá? É o valor
que o valor que você dá, não, eu dou o valor como mãe, mas você, como mãe ou como pai, mas você dá valor como uma mãe e pai do mundo, ou você é alguém que dá valor como mãe e pai que são de Deus? Isso faz total diferença. Por quê? Porque a mãe e o pai do mundo querem que os filhos tenham sucesso no mundo. Mas a mãe e o pai que são de Deus querem que seus filhos sejam úteis a Deus. E aqui diz que essa criança era formoso aos olhos de Deus. Essa é a maneira como Deus vê. Nós precisamos ver os nossos filhos como Deus vê. Não podemos ver os nossos filhos como o mundo vê. Isso é muito importante. Graças a Deus, pela bênção de Deus, na família Má, nesses últimos meses, nasceram muitas crianças. Qual é o nosso desejo? Que sejam úteis a Deus. Não é terem sucesso no mundo. É terem sucesso no plano de Deus. Precisamos ver os nossos filhos como Deus vê. Deus viu que a criança era formosa e os pais também viram. Os pais viram da mesma maneira que Deus viu. Isso é algo que nós precisamos compreender. E eles não tiveram medo. Eles tomaram uma posição. O nosso filho é de Deus, não é de Faraó. Faraó não tem direito nenhum sobre nossos filhos. Nossos filhos são de Deus. E eles, pela fé, eles disseram, nós vamos salvar nosso filho. Sabe, esse decreto de que deve-se matar os filhos, existe até hoje. Não é o que Satanás quer? Não quer matar os nossos filhos? Levá-los para o lago de fogo? Mas nós devemos ser aqueles que, desde o nascimento deles, nós tomemos uma posição. Meu filho não é para o lago de fogo, meu filho é para a Nova Jerusalém. Satanás não tem direito sobre nossos filhos. Então nós temos que agir desde quando são bebês, para guardá-los desse mundo. E uma coisa maravilhosa é quando os pais são unânimes nisso. Quando os pais, se tornam um na fé, como herdeiros da graça de Deus, e tomam a decisão, nós vamos proteger os nossos filhos. Nós não vamos deixar Faraó destruir os nossos filhos. Nós não vamos permitir isso. Nossos filhos são belos aos olhos de Deus. São belos também aos nossos olhos. Não é algo importante, amados irmãos, amadas irmãs? Essa foi a fé dos pais de Moisés. Havia uma lei. Olha só, os outros que nasceram foram todos mortos. Mas porque houve aqui um casal que se negou a aceitar o decreto do inimigo, eles salvaram o seu filho. E esse seu filho foi usado por Deus para o plano de Deus. Essa deve ser a nossa história, pela fé. Talvez você diga, é tarde demais hoje. Não é tarde. O que precisamos é fé.
precisamos tomar a posição. Devemos nos lembrar de quando nasceram, como quando nós nos consagramos ao Senhor. São de Deus, são formosos aos olhos de Deus. Nós vamos cuidar deles bem, porque pertencem a Deus. Deus tem um plano para eles. E nós não vamos deixar Satanás frustrar o plano de Deus na vida dos nossos filhos. Essa deve ser a nossa posição. Amém, amados irmãos? Nós não temos tempo para entrar, para falar sobre Moisés, propriamente dito, porque já é uma porção bastante longa. Mas, pelo menos falamos sobre os pais de Moisés. Na semana que vem, nas próximas 2 semanas, nas sextas-feiras, nós não teremos a nossa reunião, porque estaremos durante plena conferência de adolescentes e jovens, e nós encorajamos a todos a participarem, a assistirem às reuniões da conferência de adolescentes e de jovens. Se você tem seu filho, tem seus filhos nessa faixa etária, tanto da adolescência como da juventude, nós recomendamos que participem juntamente com seus filhos. Andem juntos nesse caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos viver pela fé. É a nossa vez. Jesus é o Senhor. Amém.